chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado ele levou. Deus Pai cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. A morte onde estás, o Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. A morte onde está, o Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Aleluia, salvação e glória, honra, poder, majestade, pelos séculos dos séculos, de reis, de reis. Onde está a morte e a tua vitória? Ele ressuscitou, vivo, 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 cantamos, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou.
É isso aí, irmãos. Graça e a paz do Senhor Jesus, né? Hoje, o louvor de hoje, ele tem tudo a ver com o nosso estudo, né? Para sempre Jesus exaltado é, adorado é, porque ele ressuscitou, né? Então, a gente está chegando aí na reta final do nosso estudo, né? Que nós vamos falar hoje, terminar aquele... o vídeo anterior sobre o inferno, né? O inferno e o lago de fogo. Vou terminar, falta mais algumas coisinhas para falar ainda. E aí a gente vai emendar nos novos céus e nova terra. Tá legal? Então é isso aí. Vamos orar para que o Senhor esteja abençoando, né? Para que o Senhor esteja presente aqui, com o Teu Espírito Santo nos iluminando, né? Para que possamos louvar e glorificar o Teu nome. Senhor Jesus, eis-nos aqui, ó Pai. Senhor Jesus, Tu tens nos trazido até aqui, Senhor Jesus, com a leitura bíblica, Senhor Jesus. Eu peço, Senhor, sempre que eu abro a Tua palavra, que Teu Espírito Santo esteja, Senhor Jesus, me acompanhando, Senhor Jesus, para, Senhor, interpretar e transmitir, Senhor, aquilo, Senhor Jesus, que muitos irmãos trabalharam, Senhor, para que esse entendimento chegasse até nós, e nós estamos passando esse conhecimento das Tuas Escrituras para o Teu povo. É isso que eu peço em nome de Jesus. Amém. É isso aí, irmãos. Então, sempre lembrando que a gente sempre procura... isso não é um estudo que partiu do zero, né? Quer dizer, são milhares de anos estudando a palavra. A Bíblia é um dos livros mais escrutinados do mundo, né? Não tem outro livro que foi tão analisado, tão escrutinado, detalhes, né, quanto a Bíblia. Então esse é um conhecimento, são estudos que a gente que vem, né, já de muitos anos, né, sendo refinados, né, os versículos, e aí a gente consegue agora transmitir, condensar e poder passar de uma maneira mais, vamos dizer, esclarecedora para os irmãos, né? Então o objetivo é esse, né? Então nessa nossa caminhada aqui, né, só fazendo aquele resumão do vídeo anterior e já introduzindo novos conhecimentos, né? A gente viu que no vídeo anterior eu dei detalhes do que é o inferno, né? E aí eu expliquei que a maior parte da dificuldade da compreensão dos detalhes ocorre que as palavras do original do grego e do hebraico são várias palavras, mas que elas foram traduzidas todas da mesma forma, traduzidas tudo como inferno, e existem diferença entre essas palavras, né? Entre esses significados, que é muito importante a gente trabalhar nesse sentido. No texto narrativo lá de Lucas, né? Lucas capítulo 6, versículo 19, onde é o texto narrativo do rico e do Lázaro, né? Ele explica basicamente como é que era o Sheol, né? Como é que era o Hades, né? Sheol, Hades, antes de Cristo, né? Porque Sheol é a palavra em hebraico que foi traduzida como inferno, e Hades é a palavra do grego que foi traduzida também como inferno, tá? Então então lá em Lucas capítulo 6 versículo 19, ele dá detalhes da descrição de como é o Sheol, Hades antes da ressurreição de Cristo, tá? Isso que é importante, porque então nesse Sheol, Hades antes de Cristo, ele continha dois ambientes, né? Um agradável, que foi denominado como seio de Abraão, e outro desagradável, que foi denominado como lugar de tormenta, né? E nessa descrição não havia possibilidade de transferência, de transitar entre os dois ambientes. Era uma coisa definitiva, ou você estava num ambiente, estava em outro ambiente, e não havia trânsito entre os ambientes, né? Por quê? Porque havia um grande abismo separando esses dois ambientes, tá? E a única informação desses dois ambientes era uma informação visual. Você visualmente
Ali eu não vou ler o texto lá de Lucas 6,19, nós lemos no vídeo anterior. A informação que tem ali é visual, né? E aí o rico, ele já estava num processo de ser atormentado, ele já estava padecendo por não estar no livro da vida, né? Por não fazer a vontade de Deus, por não estar nos caminhos de Deus. Então, o rico estava atormentado em uma chama que não consumia. Ele falava de uma chama, né? Mas é uma chama que não consome, né? Enquanto Lázaro estava sendo consolado, quer dizer, ele estava de uma maneira agradável ali, naquele ambiente do seio de Abraão. E aí depois que Cristo morreu, eles, nos 3 dias entre a sua morte e a sua ressurreição, Jesus ele foi nesse Sheol Hades e tirou dali a chave da morte e do inferno, tá? Só que Jesus ele levou consigo a parte agradável do Sheol, que é onde se traduz daquela palavra de, olha, levou cativo o cativeiro, né? Então Jesus, quando ele ressuscitou, ele levou a parte agradável do Sheol Hades, representado nessas chaves da morte e do inferno, né? E também as chaves da morte e do inferno. Então, a partir daquele momento, as condições para se entrar ou no céu, que aí a parte agradável já está lá no céu, né? Então, a condição para se conseguir o céu, né? Ou a dimensão celestial, ou o seio de Abraão na dimensão celestial, ou naquele Sheol Hades, lugar de tormenta, a condição estava com Jesus, os requisitos eram de Jesus, tá? Então é isso que representa, Jesus levou a chave da morte no inferno, porque a partir dos requisitos de Jesus, que Jesus pregou, é que seria o corte entre você participar do céu ou participar do inferno, que é o Sheol Hades, depois de Cristo, que é só lugar de tormenta, tá? Então, tudo isso daí, o que acontece? Para dizer o quê? Que no final nós vimos também no vídeo anterior, que no final do reino milenar, né, daquele governo de Cristo aqui na Terra, né, ocorrerá o juízo do trono branco, né? Só que o juízo do trono branco, ele vai ser um tribunal para a condenação de todos aqueles que não forem encontrados no livro da vida, tá? Todos os mortos de todos os tempos que foram para esse Sheol Hades, lugar de tormenta, né? E também aqueles que estão em corpos naturais no reino milenar, mas não alcançaram a salvação porque pecaram, né? Serão ressuscitados para esse trono branco. Então, os mortos de todos os tempos e aqueles em corpos naturais do reino milenar, mas que todos eles, sem alcançar a salvação, vão para o trono branco, tá? Para quê? Porque o trono branco será um tribunal para a condenação, porque ali estarão os livros, tá? Das obras, né? Dos atos pecaminosos que fizeram com que você não alcançasse a salvação, tá? Então é nesses livros que estão esses atos, e é individual e vai ser dado ciência, tá? E aí depois desse trono branco, depois dessa ciência do conteúdo dos livros, né? Esses mortos, né? Vão ser lançados num lago de fogo. Vão ser lançados num lago de fogo, que é um grau mais elevado de uma tormenta, tá? Porque tinha o Sheol Hades, lugar de tormenta, só que esse lago de fogo ele é pior. Ele é pior. E quando esses mortos, saídos do juízo do trono branco, vão para esse lago de fogo, eles vão encontrar ali já os primeiros habitantes. Ele não vai estar vazio, tá? O primeiro habitante os primeiros habitantes serão Satanás, o anticristo e o falso profeta, tá? E nós vimos também no vídeo anterior que Satanás, quando ele for jogado nesse lago de fogo, ele não vai ser chefe do inferno, como se diz popularmente aí, né? Ele vai ser uma pessoa comum ali, atormentado tanto quanto outros, não vai ter distinção. Eu li lá em Isaías
do versículo 12 ao 18, tá? Não vou ler de novo, mas você vai ver que ele tem um desdém ali. Ele que era querubim ungido, era todo que queria subir, elevar acima de Deus, no lago de fogo. O pessoal desdenha, você não era o homem, até confundia ele com o homem. Quer dizer, ele vai perder aquela distinção, né? Vamos dizer, de anjo que ele tem hoje. Tá? Então, para avançar nessa questão do inferno, né, no vídeo de hoje, eu queria chamar a atenção do versículo lá de Apocalipse 20, 14, tá? Não precisa nem abrir, tá? No Apocalipse 20, 14, ele diz o seguinte: e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, tá? Então, o que nós estudamos é que o inferno é um lugar de tormenta, só que ele foi transportado para um lugar ainda pior, tá? E aí eu queria fazer uma pergunta: e a morte? Qual o sentido, né, dessa morte que ela também foi levada para esse lago de fogo, né? E aí, para a gente entender esse versículo, né, por que a morte foi lançada no lago de fogo, o que significa mais detalhadamente, nós temos que ler lá em 1 Coríntios capítulo 15. Então vamos abrir a nossa Bíblia aqui. Tem bastante Bíblia hoje ainda, viu, irmãos? Vai ter bastante Bíblia aí, vamos ficar atentos nos versículos. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 21. Olha só o detalhe, né? Epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, primeira epístola, né? Capítulo 15, versículo 21. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos teus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se executa aquele que lhe sujeitou todas as coisas. Então o que acontece? Então Jesus, ao lançar a morte no inferno, ele estará selando definitivamente a sua vitória. Ele estará selando, porque Cristo ele já venceu na cruz. A vitória já é de Cristo. Porém, vamos dizer, o cumprimento, vamos dizer, os louros da vitória, né, eles virão completamente quando Jesus ele jogar a morte e o inferno no lago de fogo, tá? Porque é o último ato, né, para que todas as coisas sejam sujeitas a ele, tá? Então essa morte tem a ver com então isso aí tem a ver com o domínio. Lançar a morte e o inferno tem a ver com todo domínio estará na mão de Jesus após esse ato, né? Por quê? O que acontece? Hoje tem gente que não aceita Cristo, tem gente que desdém. No reino milenar, Cristo estará presente, estará governando, mas aí o pecado ele é minorado, né? Ele é contido, mas ainda existirão pessoas que não querem saber de Cristo, não querem saber de nada, de andar com Deus. Então o que acontece? E aí depois desse trono branco, e aí depois de jogar a morte e o inferno no lago de fogo, aí todo domínio é de Deus. Não haverá nenhuma pessoa, nada
na terra que estará fora do domínio de Deus. Tá? E todo o domínio completo é de Jesus. Tá? Então o que acontece? Após o julgamento do trono branco, não haverá mais espaço para o pecado. Né? Ou seja, quem está com Jesus vai permanecer para sempre. Tá? E não terá a possibilidade de se rebelar contra Deus. Por isso que esse é o domínio de Jesus. Quando Jesus estabelecer uma separação completa entre os salvos e os não salvos, lá no Lago de Fogo, o domínio de Jesus estará 100% efetivo. Tá? Não vai haver mais opção de se rebelar. Ou a pessoa já se rebelou e está lá no inferno, no Lago de Fogo, ou a pessoa se salvou e está com Jesus. Não vai ter possibilidade de você errar e se arrepender, não. Já é uma coisa definitiva. Então quem foi lançado no Lago de Fogo é porque pecou lá no passado, estará apartado definitivamente de Deus e não tem mais volta. Tá? E esse é o que se chama de segunda morte. Essa ida para o Lago de Fogo é o que chama no texto ali, ele fala que é a segunda morte. Tá? Por quê? A primeira morte é o dano, é a punição que foi trazida por Adão. Então a primeira morte foi a punição pelo pecado de Adão e Eva. Tá? E a segunda morte é também uma punição também. Aí para todos aqueles que não foram encontrados no livro da vida, que não foram salvos. Tá? Olha só. Olha o que fala de segunda morte. Em Apocalipse 26, não precisa nem abrir. Capítulo 20, versículo 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses não tem o poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Entendeu? Então ele já fala, ó, bem-aventurado você que ressuscitou primeiro, porque você já não vai ver a segunda morte, né? Então, resumidamente, a primeira morte foi uma punição de Deus, tá? A todos que foi trazida pelo pecado de Adão. Tá? Então, essa é a primeira morte. E a segunda morte é uma punição para todos os não salvos, é aquela ida ao Lago de Fogo. A morte e o inferno no Lago de Fogo como é a segunda morte, como se fosse uma segunda punição. Tá? E já a parte positiva é o quê? A primeira ressurreição. A primeira ressurreição, ela é boa, né? Por quê? Porque é a ressurreição de Jesus. Tá? E aí quem morreu nos requisitos de Cristo, né? Quem esteve nos requisitos de Cristo para estar no livro da vida, é herdeiro desta primeira ressurreição. Tá? Então esse é o conceito. Jesus, ele é a primeira ressurreição. Nós que estamos dentro do requisito de Jesus, de crer que ele é o nosso Salvador, né? Deus vivo aqui na terra, nós somos participantes da primeira ressurreição. Então aí qual que é a segunda ressurreição? A segunda ressurreição é negativa. Por quê? É para os não salvos que vão para o trono branco. Entendeu? Então, estou explicando bem detalhadamente: primeira morte, segunda morte, primeira ressurreição e segunda ressurreição. Tá? Todas as situações que estão no texto bíblico. Tá? Então, bom, já expliquei aqui, o vídeo anterior e parte desse aqui, eles falam dos julgamentos de Deus, da justiça divina. Tá? Só que no final de Apocalipse tem muita coisa boa, muita maravilha, né? E aí é que eu entro no vídeo de hoje. Porque depois do trono branco, a terra ela vai ser profundamente transformada. Profundamente transformada. De tal forma que pode-se dizer que é praticamente uma nova criação. Existe ainda uma dúvida se é uma restauração do tipo, olha,
é uma restauração do mesmo objeto terra ou se é uma criação do zero. Ainda, os estudiosos ainda têm essa dúvida. Porque fala novos céus e nova terra, tudo se fez novo. Você pode pensar que é algo, vamos dizer, é a mesmo globo terrestre que vai estar de forma diferente, ou se é uma coisa completamente nova. Tá? Então, tem essa divisão ainda dos estudiosos. Tá? E de qualquer maneira, haverá uma profunda transformação, e essa profunda transformação está descrita lá em 2 Pedro, versículo 3, 2 Pedro capítulo 3, versículo 7, na parte A, tá? Então, não precisa nem pegar, que eu tenho aqui, 2 Pedro capítulo 3, versículo 7, mas os céus e a terra, que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro, e guardam para o fogo, até o dia do juízo, e da perdição dos homens ímpios. Olha o versículo 10, da mesma 2 Pedro capítulo 3, mas o dia do Senhor virá como ladrão da noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Então essa é a transformação ou a criação de uma nova novo céu e nova terra por meio do fogo. Por meio do fogo, os elementos arderão, quer dizer, o fogo vai consumir tudo, Por isso que eu entendo que como é o fogo tem que ter combustível, tem que ter atmosfera, tem que ter uma série de coisas para pegar fogo. Então, por isso que eu acredito que é uma transformação da terra, tá? Mas é uma transformação completa. A gente não é que não é só vai ficar igual a criação inicial. Não, nós não sabemos, é um novo céu e nova terra, tá? Então, olha só, Apocalipse 20:11, também diz isso. E vi um grande trono branco, eu que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu. De cuja presença fugiu a terra e o céu, olha só. E não se achou lugar para eles. Eles quem? Que estava falando de Satanás, o falso profeta e o anticristo. Esse é o eles, tá? Ou seja, a nova terra e o novo céu não tem lugar para eles. O falso profeta, o anticristo enfim, os que não, os não salvos, né? Então Isaías 51:6 também fala, no Antigo Testamento, olha só, levantai os vossos olhos para os céus e olhai para a terra embaixo, porque os céus desaparecerão como fumaça e a terra se envelhecerá como roupa, e os seus moradores morrerão semelhantemente. Porém, a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será abolida. Olha só, falando que o céu vai sumir como fumaça, quer dizer, vai ser uma coisa que a gente não entende, né? Que a gente não entende. No Salmo 102, versículo 25 e 26, também fala, desde a antiguidade fundaste a terra, e os céus são obra das tuas mãos, eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles se envelhecerão como um vestido, como roupa os mudará e ficarão mudados. Olha só, então vai ser como um vestido velho, a terra vai ser um vestido velho, vai queimar e vai vir um vestido novo. Essa é a imagem que passa aqui nesses versículos, né? E aí, com esses novos céus e nova terra, aí vão se cumprir completamente as profecias de Apocalipse 21:7, tá? Então vamos lá, que fala do quê? Da Jerusalém Celestial, tá? Porque a Jerusalém Celestial, ela faz parte do reino milenar que vem antes. Ela faz parte, só que ela está somente disponível para uma parte das pessoas, aquelas que estão em corpos glorificados. E ela estará de forma remota, tá? Ela não estará aqui na terra, ela estará de forma remota nos lugares celestiais, e vai ter o translado entre as pessoas de corpos glorificados, entre a Nova Jerusalém e aqui a terra,
Tá? Então vamos lá. E aí no novo céu e nova terra, a Jerusalém celestial estará completamente, aí ela estará nessa novo céu e nova terra. Ela estará nessa roupagem nova aí, dessa terra nova. Tá? A Jerusalém celestial será elemento central dessa nova terra. Tá? Então vamos lá, Apocalipse 21, vamos ler de novo. Eu já li muitos vídeos atrás, vamos ler de novo. Apocalipse 21, nós vamos ler do 1 ao 7. E vi um novo céu e nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Olha só, já é uma informação. Nessa nova roupagem de terra, nova roupagem de céu, não vai ter mar. Tá? Já é uma informação. E eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Eu, que estava sentado sobre o trono, disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem que tiver sede, de graça lhe darei a fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Então olha só, tudo informação desse novo céu e nova terra. Não vai ter pranto, não vai ter choro, não vai ter lágrima. A gente vai habitar com Deus, tá? Esse que é o importante. O importante é que a gente vai habitar com Deus. E aí aquela coisa vai ser uma intimidade. Vai ser uma intimidade com Deus. Quem vencer herdará todas as coisas. Quer dizer, toda essa maravilha dessa nova céu e nova terra será nosso, que herdou, né? Que foi salvo em Cristo, tá? Então esse é a Jerusalém celestial que estava na dimensão celestial, tinha função no reino milenar, mas ali ela desce completamente nesse novo céu e nova terra. Tá? Então, tem uma ilustração aqui, ó. Eu tenho uma ilustração aqui, ó. Vamos ver se eu consigo enquadrar. Estou um pouquinho atrapalhado aqui hoje com o celular. Aqui, ó. De qualquer maneira, eu vou colocar nos comentários, né? Aqui são os versículos, né? E você vê que essa homenagem aos apóstolos, né? Que são os firmamentos e as portas, né? Esse firmamento aqui, cada um deles, né? Essa base, essa sapata aqui para essas colunas, são 12 camadas de pedras preciosas, que aí terão o nome dos apóstolos. Ou seja, nessa nova Jerusalém, no novo céu e na nova terra, permanecerá, vai ter essa homenagem, né, aos apóstolos. E também os portões, as portas vão ter o nome das tribos de Israel. Ou seja, vai ser uma homenagem, vai permanecer essa homenagem, tá? Essa lembrança dos apóstolos e das tribos de Israel. Tá? Depois eu coloco ali, você vê que é tudo dourado, é porque é uma coisa dourada, é como um vidro dourado, ele é descrito ali, né? Por isso que tem essa cor assim, lá é ruas de ouro. Nós vamos ler aqui, nós vamos ler. Então essa nova Jerusalém, ela será o centro desse novo céu e dessa nova terra, tá? Então vamos lá em Apocalipse 8, nós vamos ler até o 27, depois o 22.
são as descrições Então vamos lá, Apocalipse 1, de como é descrita essa nova Jerusalém celestial. E como eu falei, ela tinha função no reino milenar, mas ela estava, a descida não era completa, ela estava na dimensão celestial ainda. Apocalipse 21, 8. Vamos ler do 9, 21, Apocalipse capítulo 21, versículo 9. E veio a mim um dos 7 anjos, que tinha 7 taças cheias das últimas 7 pragas. Ele falou comigo: vinde, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. Ele levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Olha só, quer dizer, o apóstolo João, ele teve a visão da Jerusalém, vamos dizer, já no novo céu e na nova terra. Aí depois ele teve a visão da nova Jerusalém, só que aí com função no reino milenar. É a mesma cidade, é a mesma disposição, não muda nada. É que no reino milenar tinha algumas funções, e no novo céu e na nova terra ela estará disponível a todos. Apocalipse 21, 11. E tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Do lado do levante tinha 3 portas, do lado do norte, 3 portas do lado do sul, 3 portas do poente, 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e nele o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade e as suas portas e o seu muro. E a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura, quer dizer, era um quadradão ali. E mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios. E o seu comprimento, largura e altura, por isso que é um cubo, né? Por isso que a gente, nessa representação aqui, é um cubo. Por quê? 12.000 estádios. Na métrica atual, 2.200 quilômetros. É coisa grande. É coisa grande. Ela tem mais ou menos, é um pouco menor que a Lua, esse cubo. Tá? No 17. E mediu o seu muro 140 côvados, conforme a medida de homem, que é de um anjo. E a construção do seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. Esse muro é um muro alto, tá? 144 côvados. O côvado você tem que dividir por 2 e tirar 10%. Tá? 144 dividido por 2 dá 72. Tirando 10%, dá ali mais ou menos uns 65 metros. É isso? 65 metros. Tá. E a construção do seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. Quer dizer, por isso que tem essa representação ali do vidro puro. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda a pedra preciosa. O primeiro fundamento é de jaspe, segundo safiro, o terceiro calcedônio, o quarto esmeralda, o quinto sardônico, o sexto sárdio, o sétimo crisólito, o oitavo berílio, o nono topázio, o 10º crisópraso, um 10º jacinto, o 10º ametista. Olha as pedras preciosas do fundamento, que são homenagem aos apóstolos. E as 12 portas eram 12 pérolas. Cada uma das portas era uma pérola, e a praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus tem a iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações dos salvos andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão dali, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e a honra das nações. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominações
Mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Então o que acontece? Os reis da terra trarão para ela sua glória e honra. Isso é uma função no reino milenar. No reino milenar haverá necessidade dos reis das nações no reino milenar de levar vamos dizer, a glória, presentes, recursos para a Nova Jerusalém, tá? E mostrou, e olha só, e mostrou-me o rio puro da água da vida, como cristal. Quer dizer, mesmo no novo céu e na nova terra não vai ter mar, mas vai ter rio, vai ter água, né? Mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e a folha das árvores serão para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e seus servos o servirão. E verão seu rosto, nas suas testas será seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina e reinarão para todo sempre. Então, olha só uma função que a Nova Jerusalém ela tem no reino milenar, que é as folhas, aquelas folhas que são saúde para as nações. Essa é uma das funções da Jerusalém Celestial no reino milenar, de prover saúde para os habitantes. Já no novo céu e na nova terra, não haverá morte, não haverá choro, não haverá todo mundo com corpos incorruptíveis. Então a saúde não tem mais esse conceito de perder saúde ou de manter saúde. É todo mundo incorruptível. Então essa função aqui de levar a folha é no reino milenar. No novo céu e na nova terra não tem essa necessidade. Tá legal? Então essa são as características da Nova Jerusalém, tá? Que vai levar todo as suas características, com exceção dessas duas, né? Dos reis da terra ter que levar a glória, né? Ter que levar os recursos, e da folha das nações. O restante vai permanecer da mesma forma. A árvore da vida vai continuar, a árvore da vida, nesse novo céu e nessa nova terra, né? O rio, o que sai do trono de Deus ali, vai permanecer também. Tá legal? Então essas são os mistérios, as maravilhas, né, que a gente não consegue alcançar, porque nós temos um corpo corruptível. Tanto que depois o apóstolo João, quando viu toda essa maravilha, ele ficou tão maravilhado que ele começou a adorar o anjo. Aí o anjo falou: não se ajoelha não, eu sou conservo teu, vamos adorar a Deus. Então o apóstolo João, ele ficou tão maravilhado com essa visão, né? Porque nessa visão, o apóstolo João teve muita visão feia, né? Ali do tempo da tribulação, mas essa visão final para ele foi assim, uma coisa estarrecedora. Ele ficou ali, vamos dizer, se ajoelhou no pé do anjo, falou: isso aqui é muito maravilhoso. Mas aí o anjo falou: não, adora a Deus, eu sou anjo, não é para me adorar. Tá legal? Então é isso, pessoal. Eu fico aqui no vídeo de hoje. Estou encerrando esse estudo dos novos tempos. Agora eu vou dar uma pausa, tá? Uma pausa para que eu possa estudar, tá? Algum outro tema, que o Senhor Jesus possa me iluminar com algum outro tema. Inicialmente eu estou pensando em fazer um estudo especificamente do rei Davi, tá? Todas as ações dele de forma minuciosa, tá? Porque a gente viu que nesse reino milenar, o Davi terá uma função muito importante. Então, nesse conceito que eu quero estudar
as minudências, né, do rei Davi, para tentar entender por que ele tem o coração segundo Deus, tá? Porque é assim que ele é descrito na Bíblia. Tá legal? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse estudo. Qualquer dúvida, qualquer coisa, estou à disposição no Facebook, no direct, conversa comigo na igreja, liga, WhatsApp, o que seja. O importante é a gente poder crescer no conhecimento do Senhor. Tá legal? Deus abençoe. Para mim foi um grande crescimento espiritual, um crescimento de conhecimento, para a honra e glória do Senhor. Espero que tenha sido também com os irmãos. Então eu me despeço aqui com a divisa cristã. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tribulação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Amém, Jesus. Deus abençoe a todos. Obrigado, irmãos.